Amor pela obra. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1:4. Neemias era um apaixonado pela causa do seu povo. Tinha consciência da tragédia que se abateu sobre sua nação. A cidade de Davi estava em escombros e a descendência de Abraão cativa, em grande parte em terra estranha. Seu envolvimento com as causas de seu povo levou-o a arriscar sua vida diante de Artaxerxes. Neemias era o copeiro do rei. Naquela época, essa função não se resumia apenas às responsabilidades quanto à mesa do rei. Incluía uma função ainda mais importante: preservar a vida do monarca contra atentados, especialmente por envenenamento, método frequentemente utilizado e bastante eficiente de eliminar líderes malquistos. Portanto, comparecer diante do rei de ânimo alterado, semblante descaído, não era uma atitude, entre aspas, muito saudável. Bastava a mera desconfiança do rei para que ordenasse a sua prisão e eventual morte, eliminando de vez qualquer suposta tentativa de atentado contra a sua vida. Naquele momento crucial, ao ser indagado o motivo de sua tristeza explícita aos olhos de Artaxerxes, Neemias ora rapidamente a Deus, suplicando não apenas o favor divino, mas as palavras certas dos lábios. Deus ouviu aquele breve pensamento elevado ao seu trono de graça e torna aquele governante pagão favorável à obra de reconstrução da antiga capital do reino de Judá. Por sua graça comum, o único Deus verdadeiro tornou o coração do rei favorável à demanda de Neemias e prontamente atendeu ao seu pedido. É importante compreender que o ambiente politeísta causava a crença em todos os deuses. Colocando isso de outra forma, Artaxerxes acreditava na existência do Deus dos israelitas, assim como acreditava em seus próprios deuses. Dessa forma, quando um império se constituía, como era o caso, a sujeição de vários povos implicava também o desagrado dos deuses nacionais. Assim, geralmente os imperadores estavam dispostos a fazer concessões a deuses estrangeiros como tentativa de evitar sua inimizade. Jerusalém, na época de Neemias, já era uma cidade histórica. Ela foi chamada Cidade de Davi, não por ser construída por ele, mas por ter sido tomada por ele dos jebuseus. Ela é conhecida como a cidade que possivelmente mais vezes tenha sido reconstruída na história. Fala-se em 16 vezes. Estava prestes a fazer jus a essa reputação. O império era conhecido pela sua glória e magnificência. Portanto, para ser lembrado, deveria possuir cidades belíssimas. Por isso, além da questão religiosa já citada, não era de todo incomum o imperador permitir e até promover a reconstrução de uma cidade de algum país conquistado. Jerusalém, a cidade do templo erigido pelo grande rei Salomão, seria uma excelente contribuição para a glória do império. Os romanos viriam a fazer o mesmo através de Herodes, o Grande. Para Neemias, a reconstrução da cidade não podia mais esperar. Seu povo tinha uma aliança com Deus e lá estavam os sepulcros dos seus pais. Para nós, a obra significa edificar o templo espiritual de Deus, é viver e pregar o Evangelho. É necessário que compreendamos que o trabalho que temos é muito importante. É provável que um dos maiores problemas quanto à igreja de nossos dias esteja exatamente relacionado a isso. Perdeu-se o senso da importância da obra que temos a realizar. Para o verdadeiro crente, não há obra mais importante do que essa. É uma incomparável responsabilidade que significa também uma enorme dignidade. Todavia, para a igreja de hoje, há muitas outras coisas que disputam com o reino de Deus a importância. A igreja tem se tornado secular e mundana.
Os objetivos principais da vida dos crentes têm sido os mesmos dos ímpios, especialmente modelado pelo materialismo. Mais uma coisa notável no copeiro estadista é que não assimilou a tragédia a fim de conviver com ela. Não se conformou com o estado de derrota e fracasso espiritual, fruto da desobediência de seu povo. Buscou no Senhor forças para revertê-lo. Engajou sua vida nisso e o Senhor lhe concedeu vitória. A consciência dessa verdade não nos deve levar ao mero assentimento intelectual. Antes, precisamos compreender o quanto é importante a obra que temos em mãos para nos estimular à sua realização. Você tem em mãos o poder de Deus para a salvação dos eleitos. Spurgeon certa vez disse que não se defende um leão, basta dar liberdade a ele. Ele estava se referindo ao poder e eficácia das Escrituras. Não é a força ou capacidade humanas. Deixemos o leão de Judá fazer o trabalho através de seu Espírito Santo. É o que Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1, 16, 17. Viva de fé em fé, de vitória em vitória. Pregue com fé a palavra de Deus ao seu próximo, crendo no irresistível poder de Deus. Sendo ele um eleito, será salvo. Pregue. Estamos falando da salvação dos eleitos de Deus. Ame essa obra. Que o nosso coração esteja na obra. Estamos tratando da edificação do templo espiritual, a igreja invisível, onde Deus se manifesta para ser adorado em espírito e em verdade. Não pode haver nada mais importante do que isso em sua vida. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.